Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos iniciando o programa ABC do Espiritismo. Habitualmente, eu e o nosso querido Sérgio Vilar estamos alternando. Uma semana estudamos o Livro dos Espíritos, na outra semana estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas abrimos uma exceção sempre que nós temos uma visita, que já não é mais visita, é uma amiga de nosso coração. Amigas, já que é a Inês e a Priscila. Inês Batista Gnotti, de formação, biologia, é uma bióloga. No campo espírita, ajuda o Hugo Gnotti, junto com todo aquele grupo maravilhoso, na direção do Ponte de Luz, ASEC, Associação Sociocultural Espírita de Cascais, em Portugal. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eles fazem, pode ser pelo site pontedeluz.asec.pt e também pelo Facebook Ponto de Luz-ASEC. Inês, seja bem-vinda. Muito obrigada, André. É com muito prazer que aqui estamos, partilhando e aprendendo com todos vós. A Inês vai falar um pouquinho para nós destas atividades que eles desenvolvem no Ponte de Luz. Às vezes você que reside no Brasil, que frequenta uma casa espírita aqui no Brasil, tem curiosidade. Como é que é o espiritismo em Portugal? Como é que são as atividades? Como é dividido as coisas? Como que funciona? Já que ela nos disse que todas as orientações vêm do plano espiritual. Inês, como que funciona o Ponte de Luz e qual a morada para o nosso telespectador que reside em Portugal ou que está visitando Portugal possa fazer uma visita a vocês? Ponte de Luz está situada na Estrada da Rebelva, número 693, em São Domingos de Rana, Cascais, que pertence ao distrito de Lisboa. É numa ponta extrema de Lisboa. Nós ali desenvolvemos os trabalhos típicos de uma casa espírita. Para o público em geral, tem os trabalhos que são apontados no site como públicos. Então temos a reflexão evangélica, que é seguida do passe individual e que é precedida por um momento de música. Temos a palestra, que dura 1 hora e é sucedida de um passe coletivo. E temos o fórum, que é um momento em que estudamos os vários pilares da doutrina espírita, uma vez por mês, às sextas-feiras, para qualquer pessoa que queira vir partilhar, dar a sua opinião, trazer as suas questões. Temos o estudo do Livro dos Espíritos, que vai correndo sucessivamente para qualquer pessoa que queira vir. E depois temos uma série de cursos que vamos trabalhando, esses já com inscrição, que iniciam no início do ano e terminam em dezembro. E esses então já são fechados para quem se tenha inscrito. E vários cursos de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, estudo do Espiritismo, de iniciação ao Espiritismo, e os vários trabalhos da casa, desobsessão, irradiação à distância. Aí a casa vai desenvolvendo como qualquer casa espírita. Temos ainda o trabalho assistencial que desenvolvemos ao segundo domingo de cada mês, em que recebemos de quem queira participar, pouquinho ou muito, conforme as possibilidades de cada um. Nós costumamos dizer até, se não tiver nada de material que possa trazer, que traga o seu coração, que venha ali naquele momento partilhar um pouquinho connosco, enquanto estamos recebendo esses alimentos, esses bens, para levar às crianças que estão afastadas dos seus pais, que não têm a sua família. Então, vão ali partilhar o que têm de melhor para dar. E também damos apoio a uma casa de saúde mental que precisa de roupas, de fraldas, de apoio para a sustentação dos seus trabalhos. Inês, nós gravamos há pouco tempo um outro programa para a TV A Caminho da Luz. Você que está nos acompanhando pela TV Mundo Maior pode estar se perguntando, André, você não trocou o nome da televisão? Não, a TV A Caminho da Luz, ela é uma TV web, que é um canal no YouTube, em que nós gravamos um programa com a Inês falando o pormenor da casa espírita. São muitas atividades doutrinárias, atividades assistenciais, estudos fiéis às obras de Allan Kardec.
Então é muito importante, você que tem curiosidade para visitá-los, no site está tudo discriminado, o horário, o dia, o momento. Então você pode conhecer um pouco mais deles pelo site pontodeluz.asec.pt. Ou você também pode conhecê-los pelo Facebook, Ponte de Luz-ASEC. Tem muitas atividades, eu tive a oportunidade de realizar palestras quando estamos em jornadas em Portugal. É uma casa fisicamente pequena, mas eles levam o espiritismo com muita seriedade. Eles levam com muito estudo e é muito bacana nós sairmos do Brasil e vermos casas tão sérias quanto encontramos em Portugal e consideramos Ponte de Luz uma casa fiel a Kardec, ao compromisso do Espiritismo. Se você mora, reside em Portugal, ou se você está em viagem a Portugal, não deixe de visitar. No site tem tudo, não é, Inês? Os dias, os horários, então é muito importante. Inês, antes de nós irmos para um outro assunto, já que é sempre muito agradável falar com você pela variedade de assuntos que nós temos, eu gostaria que você falasse um pouco para nós como surgiu o Ponte de Luz. Queria que você falasse aquele ano de preparação que tiveram, queria que você falasse um pouquinho, porque para o nosso telespectador é muito legal saber a história do centro. O centro surge justamente para dar acolhimento à zona de Cascais, que não tinha nenhum centro até à altura. Foi há 7 anos atrás e tivemos como objetivo, primeiro, criar a estrutura. Então, durante os primeiros meses, nós fomos apenas, se podemos dizer apenas, estudando o Evangelho, refletindo acerca das mensagens do Evangelho de Jesus, com o Evangelho segundo o Espiritismo por base. Depois, então, montamos os cursos, nomeadamente o curso que agora damos como iniciação ao Espiritismo, que se propunha a dar embasamento para que todos começássemos por igual. Tínhamos pessoas já de muitas décadas trabalhando no Espiritismo, como outras mais recentes, mas todas já trabalhando há muito tempo, e mesmo assim todas cumprimos com aquele curso. Assim sendo, hoje em dia, qualquer pessoa que entra na casa, que quer participar dos trabalhos, crescer conosco, inicia por aquele curso. Às vezes nos dizem, mas eu já estudei. Nós sempre dizemos, ainda bem. Então venha participar e trazer também o seu contributo, mas vamos trabalhar em conjunto. É uma forma resumida que temos de montar toda a doutrina espírita, condensando as várias obras da codificação, para poder ser uma visão mais global de cada conteúdo. E assim iniciámos aquele primeiro ano, só ao fim de 1 ano trabalhando, preparando, estudando, mesmo já tendo os anos anteriores de trabalho antes, nós abrimos as portas da casa para acolher, com a reflexão evangélica primeiramente, depois iniciámos a palestra, depois iniciámos os cursos. E hoje em dia temos todos aqueles que estava falando ainda agora. E um muito especial ao nosso coração, que eu ainda agora falhei de não contar, que é a evangelização. Nós temos uma coisa que chamamos Espaço Criança, que é um espaço em que acolhemos as crianças que venham com os pais. Enquanto os pais estão na reflexão evangélica, as crianças estão sendo acolhidas, amparadas, ouvidas, partilhando as suas experiências e aprendendo as mensagens cristãs. Inês, quais os desafios do Espiritismo em Portugal? Eu sei que você pode falar apenas do Ponte de Luz. Quais os desafios, as lutas, os conflitos socioculturais? Como é que se vê o Espiritismo neste cenário que eu disse há pouco? Cada vez mais a sociedade vai abrindo as portas e nós vemos já vários programas na televisão, nos mídias em geral, que vão abrindo e acolhendo dirigentes espíritas, divulgadores do espiritismo em Portugal, para transmitir a mensagem, para que haja menos misticismo à volta. Ainda assim nós temos toda uma cultura de muitos anos de catolicismo com muita repressão, de inquisição sobre toda a Europa, de depois a ditadura que veio impedir que os grupos se formassem, que se juntassem, que trabalhassem.
Então nós temos muito medo associado ao espiritismo em Portugal. Nós temos as pessoas, quando chegam ao espiritismo, pessoas já com mais idade, adultos, não é necessariamente idosos, mas quando chegam normalmente vêm por estar em grande sofrimento e muitas vezes nos dizem: esta é a minha última oportunidade, não consigo mais. Eu estou tentando, já fui a todo lado, agora venho aqui. É numa situação de limite, porque estão à espera de coisas assustadoras, de uma realidade do início de Allan Kardec. Estão à espera de movimento de móveis, de barulhos, de coisas no escuro, estão à espera das manifestações de efeitos físicos e têm medo disso. E é difícil assumir a realidade espiritual porque imaginam que isso vai ser assustador. Tanto que quando entram no centro espírita não acreditam no que estão vendo. E é interessante como a cultura dos povos também interfere. Como eles tiveram recentemente uma ditadura, 40 anos para cá, não é um tempo assim tão grande, nós vemos o quanto ainda tem a ser trabalhado nesse sentido de mentalidade, né, Inês? É, porque fica enraizado. A gente já não absorve o conteúdo falado, porque já não vive nada dessas experiências, mas impregnou no DNA quase da população e é a atitude geral. Mesmo nas crianças, nas histórias que contam, das casas assombradas, é uma realidade que assusta. Uma experiência que eu tive com uma menina, estavam falando na brincadeira dessas histórias noturnas, no escuro, imaginando as situações em que haveria mediunidade, descontrolada, deseducada, e a menina estava muito assustada e eu fui tentar ampará-la e dizer-lhe: não te preocupes, eu sou espírita. Ele veio um grito estridente que durou não sei quanto tempo. E a menina trancou-se e não abria a porta porque tinha entendido que eu era um espírito, que era isso que eu estava dizendo. E ela já estava partilhando comigo dos últimos dias, mas o medo era tão grande que nem abria a porta. Eu estava tentando amparar e ela só gritava, até entender que eu estava dizendo que era espírita, estudava o espiritismo, sabia que aquilo não tinha nada de assustador, que ela estava bem, até que ela assumisse. Este conteúdo demorou. Nós já estamos chegando no término do primeiro bloco, mas nós ainda temos o segundo. Vamos dar continuidade nesse assunto muito agradável. Se você quiser entrar em contato conosco, pode ser pelo WhatsApp. O nosso número é 19 997 78 2794. Interaja conosco, mandando e partilhando a sua dúvida, o seu comentário. A sua participação, ela é de muita alegria para nós que apresentamos este programa. E a nossa gratidão à TV Mundo Maior por permitir que façamos parte da sua grade de programação. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos com esta entrevista com Inês Guinotti. Não saia daí. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos retornando com o programa ABC do Espiritismo. Hoje com a Inês Guinotti, uma amiga que reside, uma amiga natural e residente em Portugal, que está em visita a Itapira, aqui no Brasil. Então é sempre muito bom esta partilha de conhecimento e de experiência. No primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Ponte de Luz, a ZEC, que é a Associação Espírita que ela, que o Hugo Guinotti e todos os companheiros que lá trabalham com tanta seriedade estão à frente das atividades. Já faz uma semana que elas estão em visita ao Brasil. Ela, a Priscila, outra companheira também do Ponte de Luz, e eu gostaria que a Inês partilhasse conosco a experiência que ela está tendo. Ela que veio não a turismo propriamente dito, veio para participar das atividades, conhecer o centro, ajudar nas várias atividades que tem. Eu gostaria que ela partilhasse um pouquinho do que ela está levando consigo para Portugal. Eu primeiro, antes ainda de começar a
responder, eu aproveitava para, em nome da Ponte de Luz, com a Priscila, agradecer todo o acolhimento que nos deram. É um sonho realizado estar aqui, aprendendo convosco, conhecendo a realidade do Brasil. Nós vamos ouvindo, mas é diferente de vivenciar. E aqui nós temos tido essa experiência muito especial de conhecer em experiência própria, em vivência. E nós temos uma realidade imaginada do Brasil de maior diferença, de maior até sofrimento. Nós esperávamos encontrar crianças mais largadas na rua, maior sofrimento, ainda não encontramos os morros que esperávamos, as favelas, as situações mais difíceis. Aqui em Itapira parece tudo mais sereno, mais calmo, uma sociedade já mais estruturada, mais amparada mesmo na religião, e isso é muito bom, ver que não há tanta fome, tanta criança largada como o que esperávamos. E é muito especial ver que o Espiritismo tem uma parte ativa nessa mesma tarefa. Nós podemos estar experienciando os vários trabalhos da Casa Espírita. Aquilo que mais nos tocou e que nós levamos aqui do coração como impossível de descrever, e impossível de passar por palavras, por o que quer que seja, sem experienciar em primeira mão, é a vibração que aqui se sente naquele espaço que acolhe a criança que está justamente necessitada do amparo da alimentação, que acolhe o momento da sopa de preparação para dar à população mais carente, que é uma vibração tão única e tão especial que nos faz obrigar a uma contenção da emotividade natural, porque é tão especial. Nós entramos no espaço, em cada oração, em cada momento de paragem da tarefa propriamente dita, em que nos unimos, nós sentimos uma força, uma energia, e lá está, essa vibração tão especial que nós, sem conseguir conter as lágrimas, dessa emoção boa e doce, dessa vibração que está sendo introduzida na sopa, naquele alimento, e nós sentimos que não é apenas naquele alimento que vai ser ali entregue às criaturas que vão comer ali daquele momento, mas que aquilo vai tão mais longe. Nós sentimos essa movimentação das forças pelo espaço à volta. Nós sentimos esse carinho especial quando estamos doando ali o prato e a água e o pão. É muito, muito doce ao nosso coração. Mesmo quando estivemos com as crianças na evangelização, aquele carinho com que eles nos acolhem de Portugal e nos dizem: não, mas fala português de Portugal, fala connosco na tua língua. E acham bonito e conseguem ficar tão quietinhos. Eram tantos meninos e estavam todos quietinhos ouvindo uma história. Foi muito, muito especial ao nosso coração. Todas as experiências que aqui passamos foram únicas, mas a vibração que se sente naquele núcleo assistencial jamais poderemos transmitir. E nós gostaríamos também, Inês, que você pudesse nos ajudar neste comentário, porque nós temos vivido uma época no Espiritismo de pouco diálogo e muita repressão. É médiuns, é dirigentes, é casas, fala-se muito da unificação sem o amor. Nós vemos que o Ponte de Luz e o centro aqui de Itapira têm modos diferentes para a mesma atividade. O modo que nós damos o estudo é diferente do modo que vocês dão. Mas isso não impede de nós aprendermos com vocês e vocês conosco. Então nós vemos que o que falta para nós, os espíritas, é diálogo de uma casa com a outra, a troca de experiências. O que às vezes funciona aqui no perdão não funcionará no Ponte de Luz. Às vezes o que funciona no Ponte de Luz não funciona aqui.
E eu creio fielmente, Inês, que nós estamos num momento em que nós, os espíritas, precisamos fazer uma análise íntima de nós. Porque se nós continuarmos desunidos do modo que estamos, pouco colaboraremos para aquele que realmente pensa num suicídio, para aquele que está desgostoso com a vida pelas dificuldades. Então é muito importante esta partilha de conhecimento em que você não vem com a ideia de mudar a casa. E quando nós estamos no Ponte de Luz, nós também não temos a ideia de mudar a realidade de vocês, mas observando o trabalho de um e de outro, nós também vamos modificando o nosso pensamento. Você partilha desta opinião? Nós, no Ponte de Luz, gostamos muito que haja a partilha com todo o mundo, com todo o país. Nós procuramos ir aos eventos que vão acontecendo, de partilha de seminários, congressos. Muitas vezes torna-se pesado financeiramente e temporalmente. É difícil a pessoa conseguir ter tempo para viajar, para participar dos congressos. O que nós procuramos fazer é mandar sempre algum companheiro que esteja participando dessas atividades e que traga de volta. Então assim nós podemos partilhar com aqueles que não têm essa possibilidade de deslocar-se um resumo daquilo que foi ali falado. Nós achamos muito importante essa partilha. É como tu dizes, André, não faz sentido modificar a realidade do outro, porque cada população, cada área, cada conjunto de criaturas tem uma necessidade específica. E muitas vezes aquilo que é o melhor possível numa situação não é na outra. Não faz sentido impor coisa alguma, mas faz todo o sentido aprender uns com os outros, ver o que estão fazendo, o que está resultando, porque eventualmente podemos aproveitar, mesmo que não seja tudo, aproveitar uma parte para melhorar os nossos trabalhos, a nossa forma de atuar. Então, a partilha é essencial. É muito importante tudo, quer a partilha de uns com os outros, quer do estudo. Porque muitas vezes nós partimos do princípio que vamos fazer assim porque já se fazia assim, porque o dirigente de há 20, 30, 40 anos atrás decidiu assim. E é muito importante irmos às fontes, irmos estudar, irmos entender o porquê. Espiritismo é questão de bom senso, de conhecimento, de razão. A cultura e o conhecimento vai evoluindo. Nós devemos estar disponíveis para estudar, para aprender e para sempre dialogar entre nós, para desenvolver, para melhorar. Nós não somos obras acabadas, o Espiritismo também não. Deve haver um processo de crescimento e esse crescimento deve ser conjunto, porque em conjunto a gente desenvolve mais rápido, melhora mais, erra menos. Diz que o verdadeiro sábio é o que aprende com o erro do outro. Não tem que errar para aprender. Assiste e evita. E então, como é que a gente consegue isso? É partilhando. Se estivermos a sós, vamos demorar muito mais tempo. Nós absorvemos todo o crescimento que a humanidade já teve até hoje. Hoje em dia temos um conhecimento, uma tecnologia que não tínhamos antigamente. Isso acontece porque houve um crescimento e houve uma evolução. Quanto mais nós partilharmos, mais rápido isso acontecerá. É muito importante a partilha. Nós fortalecemos esse desejo de encontro, de partilha, de conhecimento. O ABC do Espiritismo está muito feliz no nosso programa por termos a Inês conosco, trocando experiências, falando um pouquinho do Ponte de Luz, da visita que estão realizando ao Brasil, desta alegria que vai levar a Portugal de ter vivenciado uma outra realidade, um tanto quanto diferente da que ela experimenta semanalmente no Ponte de Luz. É sempre muito bom esta partilha. Se você, o nosso telespectador, quer conhecer um pouco mais sobre o Ponte de Luz, o site deles é pontedeluz.asec.pt e vocês podem também conhecer um pouco mais através do Facebook, Ponte de Luz-ASEC. Ali tem discriminado os dias, os horários, quais atividades são abertas ao público. Então ali tem de modo detalhado como que funciona as atividades.
Inês, o nosso tempo é curto, já estamos chegando ao término de mais um programa. Eu gostaria que você concluísse, despedisse do nosso telespectador. Nós agradecemos todo o vosso carinho aqui no Brasil, todo o acolhimento que temos tido, todas as experiências que ainda estamos esperando vivenciar, que nos vais levar a conhecer ainda mais centros e mais realidades diferentes dentro de um mesmo país, porque este país é um continente, não é um país para nós. Cabem muitos países de Portugal aqui dentro. Então nós estamos profundamente gratos à espiritualidade maior que nos acompanha, ao vosso acolhimento, ao vosso carinho, a todo o vosso amparo aqui, e esperando que, podendo ir a Portugal, possam ir lá ter connosco, porque também teremos todo a alegria de vos receber, de vos acolher, de vos abraçar junto ao nosso coração. Queridos amigos, rogamos a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, que abençoe cada um que está nos acompanhando nesse momento. Que tenha uma continuidade de semana de muita paz, de muita luz, de muito amor. Que este programa possa ter servido para refletirmos, analisarmos e, quem sabe, mudarmos alguns conceitos no relacionamento com o nosso semelhante, por que não dizermos conosco mesmo. Até o próximo programa. Um beijo em seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.